Olá, amigos. Seja bem-vindo a mais um treinamento da MP Work Safety. Hoje vamos abordar o assunto brigada de incêndio. Sejam bem-vindos e vamos ao treinamento. A nossa equipe é formada por mim, o Pedro, e pelo Marcos. Vamos falar um pouquinho da NBR e da BNT, o que cada norma significa, né? A NBR, que é a norma brasileira que regulamenta, né? A BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a NR, que é a nossa praia, né? Vamos falar das normas regulamentares aí. Já falando um pouco do assunto, né? De acordo com a lei número 6.514, de 22 de dezembro de 1977, relativas à segurança e medicina do trabalho, aprovadas pela portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978. Temos as principais normas regulamentares relacionadas à área de prevenção e combate a incêndio. Pessoal, não vamos esquecer lá, NR23, tá? NR6, que a gente vai falar um pouco de equipamento de proteção individual, também temos proteções coletiva, tá? A NR13 a gente vai pular porque são vasos de caldeira de pressão, tá? E sinalização de segurança também. A prevenção contra incêndio, onde que ela começa a prevenção? De que forma que eu previno, né? A diferença entre incêndio, fogo, o que é incêndio, o que é fogo, né? E aonde começa a nossa prevenção. Portanto, a prevenção é um fator imprescindível para a normalidade. Para uma boa prevenção, devemos verificar atos e condições seguras. Exemplo, a gente vai ter vários exemplos, né, pessoal? A gente pode até citar um exemplo aí, um fio descascado, um interruptor, aquela velha gambiarra, né, que a gente vê muito, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro é isso, tá? E a gente vai citar alguns exemplos aqui para vocês, né? Instalações elétricas improvisadas, né? Materiais, combustíveis próximos à tomada. Quando a gente fala de combustível, pessoal, é tudo aquilo que pega fogo, tá? Então, desde a madeira, do papel, do plástico, tudo que queima, a gente vai colocar como combustível, tá? Ponta de cigarro acesa lá no lixo, às vezes a pessoa fuma um cigarro, joga, acha que não vai acontecer nada. Acúmulo de material de fácil inflamabilidade, né? Isso daí as pessoas às vezes deixam muito, escada de emergência, fábrica de papelão. A gente acaba acumulando até dentro da nossa própria casa mesmo, né? Ponto de tomada sobrecarregadas, ou seja, a gente tem aquela reguinha lá para estar dividindo a tomada em casa, né, para estar dividindo, e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba aqui colocando aqueles plugs tudo em um só, né? Então isso daí pode dar uma sobrecarga de energia e tem que ter cuidado, pessoal. Tá? Armazenamento de GLP. Tô armazenando esse GLP dentro de casa, tô armazenando, ele está sendo armazenado fora. Tem ventilação, se está numa área, uma sacada de apartamento, aonde que está? Se eu tenho, né, a gente fala apartamento porque a gente ainda encontra isso, infelizmente, em alguns locais não tem gás canalizado ainda, tá? Então procura não deixar próximo de ralo, procura deixar esse GLP em área ventilada, tá? Obstrução de ventilação dos equipamentos, aquele equipamento que sobreaquece, ficar exposto a um ambiente muito confinado, pode gerar também, tá? O início ali de um incêndio. Fiações expostas, como a gente já falou, isso a gente encontra muito, tá? Principalmente fiação de chuveiro, tomada em casa, às vezes a gente não tem aquela famosa fitinha isolante para isolar e a gente acaba até colocando uma fita crepe, não, vamos aquele jeitinho brasileiro, coloca um papel mesmo e que vai dar jeito. Então a gente tem que evitar isso daí, tá? Evitar também o quê? A gente agredir as fiações, né? Deixar ela em lugares que tem quina viva, né? Que às vezes a gente não percebe, ou do lado de um móvel, e acaba acontecendo isso, tá? E para a prevenção ser mais eficaz, devemos informar e orientar os funcionários das empresas sobre esses atos ou condições inseguras, para que possam comunicar a brigada contra incêndio. Então, pessoal, a brigada de incêndio ela sempre vai ser comunicada quando houver algum ato. Um ato inseguro, por exemplo, uma pessoa pegou um equipamento, um extintor, de forma que ela não recebeu um treinamento, não teve condições. E ela pega esse equipamento para uma brincadeira,
para jogar no colega, ou seja, um pó químico, ou seja, um CO2, né, sem saber da gravidade, do que vai, quais as consequências vão trazer. Então, a função da brigada é estar sempre orientando, estar sempre verificando, olhar os equipamentos em ronda, né? Essa ronda não precisa ser uma ronda específica não, pessoal. Pode ser uma ronda, você está passando próximo ali do extintor, você olha, não precisa ter uma data específica, tá? Análise de risco, né? Um risco de incêndio pode ser definido como uma condição que permita a ocorrência. Este risco poderá ser comum, especial ou específico. Então a gente citou aqui alguns exemplos, né, nos nossos slides aqui, falando para vocês qual que é a diferença de um risco para o outro, tá? Então, um risco mais comum são aqueles riscos que podem existir em qualquer edificação, como, por exemplo, fios desencapados, que a gente já citou isso daí, uma bomba de incêndio inoperante, tá? Locais onde tem hidrantes, geralmente a gente vai ter uma bomba lá, essa bomba tem que ser feito um teste pela manutenção, tá? Pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para saber que realmente está em funcionamento, tá? Entre outros, tá? Acúmulo de papelão e esse tipo de coisa assim, a gente tem que evitar. Esses são riscos comuns que aparecem no nosso dia a dia. Depois vamos entrar nos riscos especiais, tá? São os riscos existentes na ocupação que surgem em decorrência do processo de operação de um material utilizado, como por exemplo, né, fábrica de tinta, uso de ácidos, manipulação com derivados de petróleo. Então, pessoal, isso acontece muito em indústria, né, indústria seja de qualquer tipo de ramo, ou seja, do ramo que mexe com a parte de tinta, ou seja, com o ramo que mexe com a parte de petróleo, e assim por diante. Todas essas empresas, elas tendem a trabalhar com esses tipos de produto. Então, o produto ele tem que tomar cuidado no manuseio dele, no transporte, tem que se ver como que vai ser feita a contenção, se houver um derramamento, né, de que forma que eu vou conter isso daí. Então, tudo isso daí é um projeto que é feito antes. E o pessoal que faz parte da brigada de incêndio, geralmente eles participam de todo esse processo, tendo em vista que alguns locais, ou a viatura do bombeiro vai demorar para chegar, ou não tem um bombeiro civil no local lá. Então, a função vai ser do brigadista. Então, avaliou que tem um desses tipos de risco, tem que se isolar a área na hora do transporte, tá? Não deixar pessoas próximas, ver se precisa utilizar uma capa de proteção, um óculos, uma luva, qual equipamento que eu vou utilizar, porque na hora que acontece, aí não adianta querer correr, tá? Então, tem que ter esses cuidados. Riscos específicos. Quando, em virtude de sua característica, exige uma proteção diferente das utilizadas no restante da ocupação, como, por exemplo, casa de força elétrica, casa de caldeira, tanque de combustível e casa de máquina de elevadores. Pessoal, vamos lá. Então, vamos especificando, tá? Energia. Trabalho numa empresa, vamos aqui dar um exemplo. Gráfica lá da Editora Abril, lá na Marginal Tietê. A entrada de energia deles, eles utilizam transformadores. Nessa área eu tenho extintor também. Tem que ser feita a verificação naquele local? Tem que ser feita também. Porém, tem que ter cuidado, porque é uma área de 88 mil volts e essa área só pode entrar naquela área mediante a Eletropaulo vir e fazer o desligamento da energia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Ah, mas eu já sou brigadista, eu posso entrar, eu tenho que avaliar, eu vou verificar. Não, pessoal, primeiro a minha segurança, depois a minha segurança. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Casa de caldeira e tanque de combustível. Caldeira elétrica, caldeira a gás, né? Então a gente tem que tá sempre verificando quais os cuidados, quais os riscos que eu vou ter ali naquele local ali, tá? Porque existem vários riscos específicos naquele local. Casa de máquina, de elevadores, para você adentrar, um brigadista não entra nessa área, tá? Essa área só entra pessoas devidamente habilitadas e qualificadas. A gente pode até citar um exemplo aqui. Para você entrar numa casa de máquina hoje, você tem que ter no mínimo um curso da NR10. Então, imagine um curso de brigada e a pessoa adentrar esse local. Temos risco do arco voltaico e assim por diante. Então, para a gente não se expor a esse risco, a gente vai fazer o que é específico para a brigada de incêndio. E aí, pessoal, agora a gente vai começar a entrar um pouco mais aí na matéria, tá?
A gente vai falar do triângulo do fogo. Ele é muito conhecido, assim, ele ficou conhecido como triângulo e depois mudou para tetraedro do fogo, né? Porém, aqui eu deixei como triângulo, porque como a gente estava conversando, é que a reação química, que é a reação em cadeia, ela fica dentro do triângulo, tá, pessoal? Então, o que que é o fogo? Fogo é uma reação química de combustível entre calor, comburente, oxigênio, combustível e a própria reação em cadeia que juntando esses três elementos. Pedro, explica um pouco melhor. Então vamos explicar um pouquinho melhor. O que que é o oxigênio? O oxigênio é o ar. O calor, ele vai entrar na parte que queima, na parte da queima, tá? O combustível é tudo que queima, tá? Então a gente vai ter o oxigênio, calor e o combustível. Então a gente vai ter os três elementos. Para a gente ter fogo, a gente vai ter que ter esses três elementos. Por que a gente fala da reação em cadeia, que ela aparece como um quarto elemento? Porque essa reação em cadeia, juntando os três elementos, é o que vai se formar o fogo. Então, eu tirei o calor, a gente pode dar até um exemplo aqui, né? Vamos dizer, o carvão, quando a gente está fazendo o, o churrasco, né? O churrasco lá, tá? Aquelas labaredas de fogo, o carvão queimando. Então eu fiz a retirada do calor. De que forma que eu vou fazer a retirada do calor? Resfriando, tá? O oxigênio, ele entra na parte do abafamento. De que forma que eu vou fazer isso? Vamos dar um exemplo. A gente tem vários vídeos aí no YouTube, a panela, né, pegando fogo, a pessoa vai lá e cobre com a tampa com cuidado. Aquele ato dela cobrir com a tampa, ela fez a retirada do quê? Do oxigênio. Então você retirou o calor, ou retirou o oxigênio, ou o próprio combustível, que é o que alimenta o fogo, a gente não vai ter fogo, tá, pessoal? Então, para ter fogo, vai ter que ter esses três elementos, e juntando os três com a reação em cadeia, a gente vai ter o fogo. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. O calor. O que que o calor faz? Faz com que o material combustível, seja ele qual for, ao se aquecer, libera gases suficientes para o início do fogo. Tá? Tá lá no tetraedro. Comburente é o elemento que dá vida. O comburente, pessoal, é o oxigênio, tá? Que dá vida às chamas, alimentando o fogo e intensificando a combustão. Reação em cadeia é o processo que o calor gerado pelo fogo aquece o combustível, fazendo um desprender gases e vapores. Combustível, como a gente já explicou, é tudo que alimenta o fogo. Então tá lá. É todo material capaz de entrar em combustão, pode ser líquido, sólido ou gasoso, tá, pessoal? Então a gente não está falando tão somente só de coisas assim do próprio papel, da madeira, né? A gente está falando lá daqueles que do líquido, do sólido e do gasoso. A gente está falando também da gasolina, do álcool, né? E assim por diante. Fases do fogo. O incêndio pode ser melhor entendido, estudado seus três estágios de desenvolvimento. Fase inicial. Na primeira fase, o oxigênio contido no ar não está significativamente reduzido. Grande parte do calor está sendo consumida no aquecimento do combustível e a temperatura do ambiente. E nesse estágio está ainda pouco acima do normal. Tá? Então vai ser a fase inicial, ou seja, na fase inicial a gente vai ter pouco oxigênio dentro do ambiente, né? Isso aí a gente pode até dar uma dica também, saiu de casa, né? Faz aquele compartimento, fecha todas as portas da casa, porque se de repente um cômodo da casa pegar fogo, vai demorar mais tempo para estar passando para os outros. Por quê? Por causa da quantidade de oxigênio que tem ali, tá? Queima livre. Durante esta fase, o ar rico em oxigênio, que já é o contrário, a gente já vai ter bastante oxigênio, é arrastado para dentro do ambiente pelo efeito da convecção, que mais para frente a gente vai ver o que é isso. Isto é o ar sobe, sai do ambiente, esta força entra com o ar fresco pela abertura dos pontos mais baixos do ambiente. A inspiração dessa fumaça pode queimar os pulmões, tá, pessoal? Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque aqui já é uma queima que tem uma quantidade maior de oxigênio dentro do ambiente. Formas de combustão. Combustão completa, né, é aquela que a queima produz calor, chamas,
e se processa em ambiente rico em oxigênio, como a gente falou lá atrás, tá? Então vai ter uma queima completa. Suponhamos que eu tenha a casa, dentro da minha casa eu não compartimentei as portas, né? E aí essa combustão vai ser completa, por quê? Porque esse ambiente ele é rico, né, em oxigênio, e tudo que eu tenho ali que pode queimar, ele vai queimar, porque se eu tenho fogo ali, então juntando os elementos, ele vai acontecer isso, tá? Combustão incompleta é aquela em que a queima produz calor e pouca ou nenhuma chama, e se processa em ambiente nobre em oxigênio, tá? Essa daí é a combustão incompleta. Vou passar aqui isso aqui, pessoal. Classes de incêndio. Vamos falar um pouco das classes de incêndio. Classe A. O que a classe A de incêndio vai falar para a gente? Lembra quando eu falei lá no tetraedro do fogo, né, no triângulo do fogo, mais conhecido, que quando a gente tem aqueles três elementos, né, que é o combustível, o comburente e o calor, ocorre a reação e eu vou ter fogo. Então lá eu falei para vocês no começo o quê? Que se eu tenho calor, eu tenho que ter alguma coisa que retire o calor. Então quando a gente fala da classe A gente vai falar do quê? Que a classe A são os combustíveis sólidos, os quais têm característica de queimar em superfície e profundidade e deixam resíduos como brasas, cinzas. Aí volta naquele item que a gente falou. Qual a melhor forma de me apagar esse fogo, Pedro? Classe A. Como que eu faço? Como que eu extingo ele? Então vamos lá, pessoal. Se eu estou falando de classe A, eu estou falando do quê? Resfriamento, retirada do calor. Resfriamento é a melhor opção para extinguir o incêndio nessa classe. Exemplo, papel, madeira, plástico e assim por diante, tá? Então, pessoal, foca bem nisso, tá? Foca bem nisso para a gente não utilizar extintor errado, que mais para frente a gente vai explicar um pouquinho lá do extintor, tá? Classe B são os líquidos inflamáveis e os produtos gráxicos que queimam apenas na superfície e não deixam resíduos. O abafamento por pó químico é o método mais eficaz. Exemplo, gasolina, álcool, querosene. Então, pessoal, esse tipo de queima, a gente não pode usar o extintor da classe A nesse tipo de queima. A gente vai ter que utilizar o quê? O extintor da classe B, que depois eu vou explicar também. Ah, Pedro, mas esse extintor da classe B, esse de pó aí, eu posso utilizar em computador também? Como que funciona? Então lá na frente eu vou dar essas dicas para vocês, tá? Se pode, se não pode, o que que acontece. Depois vamos falar da classe C, né, que são os materiais elétricos energizados. Como que eu faço o combate a incêndio num tipo de equipamento desse, né? Um princípio lá. Eu tenho que lançar um agente que não seja condutor da eletricidade, porque se eu jogar a água com seus princípios que tem nela, com seus ativos que tem nela, que no caso é o cobre, o ferro, o zinco, ela vai fazer com que? Ela vai fazer com que eu tome aquele tranco, por quê? Porque não é a água em si pura, mas sim os materiais que estão na água que vai fazer com que aconteça isso. Tá, pessoal? Então, incêndio da classe C, a gente vai usar o quê? O agente para a eletricidade, que no caso é o CO2. Nos extintores, pessoal, vamos se atentar bem lá no rótulo, tá? No rótulo dele. A gente vai ter esse rótulo colorido, que esse rótulo ele vai estar explicando cada classe de incêndio, tá? Aqui é classe E e classe K, a gente deixa para explicar depois, porque esse daqui já são classes específicas, tá? Os tipos de extintores que a gente vai ter, que é o tipo A, né? Que é para madeira, papel, tela de algodão e etc. Tipo B, que é para gasolina, pintura, solvente. Tipo C, que no caso aí seria o CO2, que são para equipamentos elétricos energizados. Pessoal, agora que a gente entrou nessa parte de extintor, Pedro, como que eu utilizo, como que eu sei que o extintor é de água? Então, o extintor de água, pessoal, ele vai ser conhecido, vou passar um pouquinho só para a gente, extintor de água, ele vai ser conhecido da seguinte forma, tá? Esse aqui que é o extintor de água, tá? São destinados a combate a princípios de incêndio da classe A, agindo por resfriamento, né? Porque ele vai fazer a retirada do calor. Nunca deve ser utilizado em incêndio da classe B, tá, pessoal? Lembra que a gente falou lá, que é líquidos inflamáveis.
e também não pode ser utilizado na classe C, porque são equipamentos elétricos. Então, esse equipamento, vocês vão encontrar ele dessa forma, tá? E não pode ser utilizado nessas classes de incêndio, tá? Classe B, que no caso é o pó químico, né? O agente extintor de pó químico seco, tá? Esse tipo de extintor, 98% dele, do agente extintor dele, é bicarbonato de sódio. Vou utilizar ele em líquidos inflamáveis. Ô Pedro, mas classe B, classe C eu também posso utilizar? Secundariamente, ele pode ser utilizado também na classe C, tá? Para equipamentos energizados. Porém, a gente tem que ter cuidado. Se eu falei que 98% dele, do agente extintor, é bicarbonato de sódio, qual que é a minha preocupação? Eu vou conseguir extinguir o princípio de incêndio naquele equipamento, porém, como ele é bicarbonato de sódio, então ele se torna um produto corrosivo, tá? Até a gente abrir o equipamento, até ver qual foi o dano, onde que danificou, ele é um produto que se torna corrosivo. Então, assim, pode ser utilizado, mas secundariamente, lá na classe C. Então, vamos ter cuidado com isso daí. Depois a gente vai encontrar o extintor de CO2, tá? Que é o dióxido de carbono. São destinados ao combate ao princípio de incêndio da classe C, agindo por abafamento. Então, esse tipo de extintor, ele é o correto para se usar em equipamentos elétricos, tá, pessoal? Então, se você tiver esse tipo de extintor, ele pode ser utilizado. Tomar cuidado só com uma coisa, esse tipo de extintor, né, o casco dele, tá, em si, não o agente, mas o extintor em si, o casco dele, ele pesa uma média entre 11,5 kg até 13 kg, tá, só o casco. Então tem que tomar cuidado para cair no pé, machucar, né, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Temos esse aqui também, pessoal, que é o extintor à base de pó ABC, são destinados a combater o princípio de incêndio da classe A, B e C. Esse ele é de menor porte, ele pode ser usado nas 3 classes de incêndio. Porém, o agente extintor dele, hoje, ele já é mais caro. Então, muitas empresas ainda não estão utilizando ele, tá? Ele pode ser utilizado de uma forma nivelada, como a gente fala. Você pode usar na classe A, B e C, tá? Mas aqueles que eu falei anterior vai ser os mais utilizados nas empresas, tá? Que a gente vai estar encontrando. Depois a gente vai ter as carretas sobre rodas, né? Também. Pedro, como que é feita a manutenção desses extintores? A manutenção, ela é feita anualmente, tá? A gente tem mensalmente que o brigadista vai fazer o quê? Durante o mês ele tem que olhar se o bico difusor, não colocaram chiclete, não colocaram papel ali, tá? O requinte do extintor também, que é aquela pontinha do extintor de água e do extintor de pó, geralmente o pessoal coloca chiclete. Então, tudo isso é uma avaliação que o brigadista faz. Inclusive, tem uma etiquetinha no extintor que ele dá um visto ali todo mês, né? E quando chega no prazo de 12 meses, ele já sabe que esse extintor é o último mês dele, ele vai para recarga, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. A manutenção periódica é fundamental para a segurança na hora de sua utilização, como a gente já falou. Então, tem que estar sempre verificando. Devendo ser realizado o exame completo do extintor e a sinalização do extintor, tá? Se ela está na altura correta, se ela está visível. Hoje a gente já tem uma sinalização nova, que ela tem que ser fotoluminescente, tem que conter o CNPJ lá da empresa, tá? E ver se não trocar o extintor do lugar, tá, pessoal? Porque acontece muito de trocar e aí um leigo pegar e acabar utilizando de forma incorreta. Conferir o acesso, se não tem nada obstruindo esse extintor. Conferir se não há obstrução do requinte, como a gente já falou lá da mangueira, né? Se não colocaram chiclete, se não colocaram algum papel ali, tá? E observar a pressão que vai estar lá no manômetro. Todo extintor vai ter aquele manômetro, tá? Que é aquele reloginho. Então, olha naquele reloginho, vê se ele está lá no verde, tá? Se vê que está no vermelho é porque ele já está descarregado ou porque ele perdeu a pressurização dele, tá? De repente ele está até no prazo dele, ainda não deu prazo de 1 ano, mas o fato dele descer para o vermelho indica o quê? Que esse extintor ele já perdeu a pressurização dele. Então tem que estar atento, sempre atento a isso, pessoal da Brigada de Incêndio, tá? Observar se há avaria no pino de segurança, tá? Aquele pininho de segurança que a gente puxa, tá? Do lado, conferir a garantia de validade de inspeção. Esse teste que ele fala hidrostático,
É um teste feito a cada 5 anos, tá? Então, anualmente ele vai para recarga e a cada 5 anos eles fazem um teste de pressão do cilindro, porque tem extintor que é de baixa pressão e tem extintor que é de alta pressão. Se a gente pegar o CO2, por exemplo, ele não vai ter aquele manômetro. Indica o quê? Que ele é de alta pressão. Então indica que a gente tem que ter um cuidado maior com esse tipo de extintor. Inclusive, já deixo a dica aqui, pessoal. Cuidado com aquele difusor, que você vai ter ali uma alça de empunhadura onde você segura, porque tem muita gente que segura naquela ponta vermelha. Cuidado, pessoal, na hora de segurar, porque aquilo ali ele congela, tá? A energia que é liberada ali, no momento que eu estou descarregando esse extintor, ela é uma energia tão forte que se eu segurar ali, a minha mão congela ali, tá? Então a gente sempre, o brigadista tem que ter cuidado com isso. Vê onde é a alça ali de empunhadura do CO2, é aquele que tem aquele biquinho vermelho, tá? Eles falam bico de pato, tá? Ele tem várias formas da gente conhecer. Tá? Alguns, você pode perceber que dentro dele, inclusive, vai ter até um arame, né? Vamos falar assim de forma mais para ficar mais fácil, né? A gente vai ter um arame ali de cobre para ter uma ideia da quantidade de energia que é liberada ali, que é colocada até um cobre ali, que ele funciona como um terra, tá? Nesse tipo de extintor. Então, pessoal, bastante cuidado. Esse aqui, pessoal, a gente tá pulando porque é detector de fumaça, tá? Então é uma coisa que foge da nossa aula, né? Outra coisa, pessoal, o brigadista ele tem que estar pronto não só para fazer a utilização do extintor, como fazer a utilização também da mangueira, né, acoplada no hidrante. E também tem que fazer outras verificações, uma verificação visual, se a saída de emergência, né, verificar sempre se a saída de emergência não está obstruída, verificar se ela não foi trancada, verificar como que está a iluminação de emergência. Então, tudo isso daí você tem um prazo de 1 mês, para quem é brigadista, para estar verificando se a luz está funcionando, porque na hora de um abandono desse local, né, e a gente querer verificar isso na hora, aí já pode ser tarde, tá, pessoal? Né, verificar as saídas de emergência, verticais, que podem ser constituídas por escadas, anticâmeras, ventiladas ou pode ser não ventilada também, né? Portas e paredes corta-fogo. Outra coisa, pessoal, porta corta-fogo. Como que eu sei que é uma porta corta-fogo? Todo local onde é projetado para uma quantidade de público, seja flutuante ou um público permanente, tem que ter acima de 200 pessoas, tá? Para mim ter uma porta corta-fogo. Para mim saber que é uma porta corta-fogo, ela vai ter uma barra antipânico, é uma porta galvanizada, ela tem lã de vidro, né? Para termos técnicos, a gente vai olhar lá na maçaneta da porta, a gente vai olhar lá né, lá no canto, vai estar sempre uma plaquinha com uma identificação, se ela é P60, P120. Ô Pedro, o que indica isso? P60 indica que é 60 minutos, então essa porta ela aguenta 60 minutos de calor. É importante a gente saber isso também, porque no caso de abandono, né, a gente saber quanto tempo essa porta ela vai ser resistente ao calor, né? E sempre que ela é projetada para 60, a gente vai procurar jogar um pouco a menos, né? Porque é a nossa segurança que está em jogo, né? É uma dica básica aí que fica para vocês, tá? Verificar lá se a escada de emergência ela tem corrimão, né? Se esse corrimão ele é contínuo, tá? Ele não pode ter entrepasso de um andar e outro, então ele tem que ser sempre contínuo, porque eu seguindo ele vai me levar até a área externa, que é uma área mais segura. Verificar se a escada, né, os tipos de degraus, né, se tem patamar, se ele não tem patamar, se é um piso revestido, que tipo de material que é, né, se ele possui aquela lixa para não ficar escorregadio, né? Então a gente tem que estar sempre verificando esses detalhes, tá? Que a parte de escadas, né? Tá pulando um pouquinho, pessoal, porque tem alguns aqui que alguns itens que não são abordados. O corrimão, que a gente já falou um pouco agora, né? As portas, porta-fogo, né, que são da rota. Verificar também, pessoal, se esse local possui rampa de acesso, porque nem sempre a gente, como brigadista, a gente vai estar no lugar que tem escada, que não tem um cadeirante, então a gente tem que verificar tudo isso daí. Uma coisa que é importante a gente olhar, pessoal, no extintor, é a data de validade dele, tá? Então, nessa etiquetinha aí, do Inmetro, tá? Tem que ter essa etiqueta do Inmetro. É obrigatório ter essa etiqueta no extintor, Pedro? É obrigatório. Tá? Essa etiquetinha ela vai falar pra gente ali, ó, onde está o ano de vencimento do extintor e vai falar onde está o mês também de vencimento. Então, a gente vai ter sempre 2 furinhos ali. Um indicando um ano e o outro indicando o mês de vencimento dele.
Outra dica importante, pessoal, esse anel amarelo que a gente vê aí nessa parte de cima aí do extintor, para que serve? Todo extintor ele tem que ter uma garantia, tanto pelo fabricante, mas tem que ter uma garantia nossa também, porque antigamente o pessoal enchia mesmo de areia, né? Levava o extintor lá no fundo do quintal, enchia de areia e falava pro cara que tinha feito a recarga, principalmente o extintor de CO2, né? Que como ele não contém manômetro, né? A parte de pressão, eles faziam muito isso. Então, pessoal, os órgãos cabíveis, né, que regulamentam e que cuida disso, eles criaram esse anel para quê? Para nossa garantia, para garantia de quem está comprando. Por quê? Esse anel que a gente vai olhar lá no extintor, esse anelzinho amarelo, né? Ele muda, todo ano ele muda de cor, tá, pessoal? Então, um ano vai ser branco, outro ano vai ser laranja, outro ano vai ser azul, outro ano vai ser púrpura. O que indica isso, Pedro? Indica o quê? Isso não é que indica, isso obriga o fornecedor a ter que destarrachar, abrir essa parte de cima aí do extintor, aonde a gente vai ter ali a alça de empunhadura e o gatilho, ele obriga o fabricante a ter que retirar isso daí para poder trocar o anel. Esse anel que vem, pessoal, em volta, ele não pode conter, ele não pode vir quebrado e não pode vir com emenda também, igual aquelas emendinhas de solda, sabe? Só que o pessoal faz a emenda no plástico. Não pode ter, ele tem que ser contínuo, ele só é válido se ele for contínuo, tá, pessoal? Então, verificar sempre isso daí. Ah, que cor que é o lacre esse ano? Ah, que cor que vai ser o ano que vem? Essa é a função do brigadista. O brigadista pode cobrar isso daí, tá, pessoal? E verificar se ele veio de forma contínua. Se ele tiver um cortinho no meio dele, ou se percebeu que ele tem alguma emenda, pode mandar de volta para o fabricante, tá, pessoal? Então, essa é uma garantia de quem está comprando, tá? Sempre tem que verificar isso. Aí, pessoal, aqui a gente vai ter uma foto, que essa foto aqui foi feita em determinado local. E a gente, como brigadista, o que a gente sempre fala? Qual a função do brigadista? A gente tem que olhar. O extintor está obstruído, o que tem próximo do extintor? Aí a gente tem uma situação bem atípica, né? E que acontece aí no dia a dia. Um exemplo, do lado aqui, a gente olhando para a tela do nosso lado esquerdo, a gente vai ter o quê? Uma saída de emergência ali, ó, tem uma porta corta-fogo, né? E do lado uma pilha de caixa de papelão, produto combustível. Na nossa área de demarcação ali do extintor, a gente tem do lado ali um filtro de água, né? Do outro lado a gente vai ter uma outra caixa plástica vazia, ou seja, isso é a função do brigadista, dele chegar a orientar o funcionário, orientar o proprietário e falar, não pode ficar dessa forma, tá? Então, essa é uma forma de você passar a orientação para ele, tá? Pessoal, e fica uma dica para vocês aí, tá? A gente falou um pouquinho lá dos extintores, né? E dúvidas, pode estar mandando para a gente vai estar retirando todas as dúvidas, tá? A gente falou de princípios básicos aqui, princípios básicos, como que o fogo forma, de que forma que ele surge, né? Que forma que a gente pode fazer para a gente combater ele, né? Retirada lá do calor, retirada do comburente. E, pessoal, fica uma frase para vocês agora. Viva cada dia como se fosse cada dia o último, tá? Nem o primeiro e nem o único. E dúvidas, pessoal, a gente tá aí pra gente tirar qualquer dúvida que precisar. E tamo junto, galera. É isso.